A era dos profetas. A voz de Deus em tempos sombrios. Quando reis falhavam, Deus levantava profetas. Enquanto monarcas se curvavam a ídolos e oprimiam os pobres, homens corajosos surgiam das sombras proclamando: assim diz o Senhor. Não tinham exércitos, palácios ou poder político. Tinham apenas a palavra de Deus e a coragem de declará-la diante de reis, multidões e ameaças de morte. A era dos profetas foi época de confronto dramático entre verdade e mentira, justiça e corrupção, Deus verdadeiro e ídolos falsos. Elias, o profeta de fogo. O reino do norte havia mergulhado na idolatria sistemática desde Jeroboão. Mas a apostasia atingiu novo nível sob Acabe, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe casou-se com Jezabel, filha do rei de Sidom, adoradora fanática de Baal. Ela não tolerava o culto a Yahweh e massacrou os profetas do Senhor. Acabe construiu templo e altar para Baal em Samaria. Israel estava à beira de abandonar completamente o Deus de seus pais. Foi nesse contexto sombrio que surgiu Elias, o tisbita. Apareceu repentinamente diante de Acabe e declarou: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos. Segundo a minha palavra, era audácia impressionante. Um profeta sem credenciais, sem exército, confrontando o rei mais poderoso de Israel e pronunciando seca sobre a terra. Mas não era a palavra de Elias, era a palavra do Senhor. A seca durou 3 anos e meio. Não era apenas inconveniência, menos era catástrofe nacional. Plantações morreram, animais pereceram. Fome devastou a terra. Acabe culpou Elias, chamando-o de perturbador de Israel. Mas Elias respondeu: não sou eu que perturbo a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor e seguido os Baalins. Então Elias propôs um teste público: reunir todo Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comiam da mesa de Jezabel. Acabe concordou. No monte, diante de toda a nação, Elias confrontou o povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. O povo nada respondeu, paralisados por anos de compromisso. Elias propôs o teste: 2 altares, 2 bois sacrificados. Os profetas de Baal invocariam seu Deus. Elias invocaria o Senhor. O Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal aceitaram. Prepararam seu altar. Invocaram Baal desde a manhã até o meio-dia. Baal, responde-nos. Não houve voz, nem resposta. Dançavam ao redor do altar. Elias zombou. Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir. E despertará. Eles clamaram mais alto, cortaram-se com facas, até derramar sangue. Ritual pagão frenético. Mas não houve voz, nem resposta, nem atenção. Passo o maio, Deia, até a hora do sacrifício da tarde. Nada. Então Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Tomou 12 pedras, segundo as tribos de Israel. Preparou o holocausto, cavou um rego ao redor do altar. Mandou despejar água 3 vezes sobre o sacrifício, até encher o rego. Depois orou simplesmente: Senhor Deus de Abra, o de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retornar o coração deles. Imediatamente caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Todo o povo viu, prostrou-se e exclamou: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias
Ordenou que pegassem os profetas de Baal. Nenhum escapou. Foram executados no ribeiro de Quizon. Depois Elias orou, e Deus enviou chuva torrencial, terminando a seca. Mas mesmo após vitória tão dramática, Jezabel ameaçou matá-lo. Elias fugiu para o deserto, desejando morrer. Deus o alimentou por anjos. Levou-o ao Monte Horebe, onde se revelou não em terremoto ou fogo, mas em voz mansa e delicada. Ensinou Elias que Deus nem sempre age no espetacular, mas sempre age. Eliseu, herdeiro do manto. Antes de ser arrebatado ao céu em redemoinho de fogo, Elias passou seu manto profético a Eliseu. Pediu porção dobrada do espírito de Elias, não por ambição, mas por necessidade. A tarefa era imensa. Eliseu realizou o dobro dos milagres de Elias. Purificou águas, multiplicou azeite para a viúva endividada. Ressuscitou o filho da sunamita, purificou panela envenenada, multiplicou pães, curou Naamã da lepra. Seus milagres demonstravam compaixão de Deus pelos necessitados, enquanto confrontavam a idolatria persistente. Profetas escritores. Advertência e esperança. Enquanto Elias e Eliseu eram profetas de ação dramática, Deus também levantou profetas e escritores, cujas mensagens foram preservadas em livros. Isaías profetizou em Judá durante o reinado de 4 reis. Confrontou injustiça social. Líderes que despojavam pobres enquanto se enchiam de riquezas. Declarou: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar. Advertiu sobre julgamento vindouro, se não se arrependessem. Mas Isaías também trouxe esperança profética extraordinária. Profetizou sobre o Messias vindouro, com detalhes impressionantes. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Descreveu o servo sofredor no capítulo 53, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Era a profecia detalhada da cruz, escrita séculos antes. Jeremias profetizou em Judá durante seus últimos dias, antes do exílio babilônico. Chamado ainda jovem, advertiu por 40 anos que Babilônia destruiria Jerusalém, se não se arrependessem. Foi ridicularizado, perseguido, preso, jogado em cisterna para morrer. Mas permaneceu fiel à mensagem. Quando Jerusalém finalmente caiu, em 586 a.C., suas profecias se cumpriram exatamente. Contudo, Jeremias também proclamou esperança além do julgamento. Porque conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz, e não de mal, para vos dar o futuro e a esperança. Profetizou nova aliança. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei nos seus corações. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amós, pastor e agricultor, confrontou Israel do norte, sobre opressão dos pobres. Odeiam na porta ao que os repreende, e abominam ao que fala sinceramente. Pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo. Declarou que rituais religiosos sem justiça eram abominação. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Oseias usou seu próprio casamento trágico, com mulher infiel, como ilustração da infidelidade de Israel para com Deus. Mas proclamou o amor inabalável de Deus. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Como te deixaria, ó Efraim? O meu coração está comovido dentro de mim. Miqueias profetizou o local do nascimento do Messias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Também resumiu o que Deus requer. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O padrão profético. Todos os profetas seguiam padrão semelhante. Primeiro, confrontavam pecado, idolatria
injustiça social, liderança corrupta. Segundo, advertiam sobre julgamento iminente, se não houvesse arrependimento. Terceiro, ofereciam esperança de restauração para aqueles que se voltassem a Deus. Quarto, apontavam profeticamente para o Messias vindouro, que traria salvação definitiva. Os profetas eram vozes solitárias em tempos sombrios. Raramente eram populares. Frequentemente eram perseguidos, mas permaneciam fiéis, porque não falavam suas próprias palavras, mas a palavra do Senhor. E cada profecia cumprida provava que Deus ainda estava no controle, ainda amava seu povo, ainda tinha plano de redenção. Os reis podiam falhar, o povo podia se desviar, mas a palavra de Deus permanecia para sempre. Amanhã teremos mais um vídeo aqui. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a continuar deixando uma curtida e enviando para outras pessoas serem abençoadas.